Celebrar os 35 anos do Locolive é mergulhar em um dos registros mais rápidos e intensos da história do punk rock. Gravado em março de 91, na Espanha, o álbum captura, meus amigos, os Ramones em uma fase de transição técnica, mas no auge da sua máquina de ritmo, ok? E no vídeo de hoje nós iremos falar sobre esse álbum fantástico ao vivo que completam 35 anos do seu lançamento, ok? Porém, antes de iniciarmos o vídeo, caso o senhor não seja inscrito no mesmo, se inscreva, deixe o joinha, sugestões, comentários, compartilhem os vídeos. Sem delongas, voltaremos logo depois da vinheta. Taca de vinheta, produção! Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui vem vos fala, é Leite, isso. O ano era de 1991 e os Ramones já eram veteranos, mas estavam ali longe de diminuir o passo. E aí, com a entrada de CJ Ramone no baixo da banda, a banda ganhou uma injeção de juventude e uma pegada ainda mais agressiva. O Locolive, meus amigos, não é apenas um show, é um teste de resistência, onde a banda tocava 33 canções em aproximadamente uma hora, o que significa que as músicas já eram curtas, foram aceleradas a níveis quase sobre-humanos. Diferente do It's Alive, lançado em 1979, que tinha mais sujeira, era mais setentista, o Locolive ele traz uma produção mais cristalina e metálica. Mark Ramone soa como uma metralhadora, meus amigos, e Johnny Ramone e sua guitarra, uma parede de som constante e absurda. Esse álbum ele tem alguns destaques, meus amigos. A sequência inicial, né, com The KKK Took My Baby Away e Blitzkrieg Bop, define ali o tom do álbum, né, sem fôlego, sem conversa, apenas energia pura, meus amigos. E o vigor do novo baixista CJ Ramone é evidente em faixas como What a Hog, né, onde ele assume o vocal ali com uma fúria, honrando ali o legado de Didi Ramone, mas claro, com seu próprio brilho, né? 3 décadas e meia depois de Locolive, o álbum permanece, meus amigos, como um álbum, um documento definitivo do que era ver os Ramones ao vivo idos dos anos 90. Um álbum perfeito para quem queria entender por que o punk rock funcionou, influenciou tanto o thrash metal e o hardcore. Mas muitos puristas, é claro, preferem o som dos anos 70, né? Mas para quem gosta de velocidade, técnica e precisão, esse é o ápice dos Ramones. É um álbum que não envelhece e a adrenalina dele, meus amigos, é transmitida ali ao extremo. Esse álbum aqui, né, é a versão nacional e nós temos a versão estadunidense importada. A versão estadunidense importada tem uma canção escondida, que eu não vou lembrar agora depois de qual canção ela vem e ela não está acreditada no álbum. Carbona Not Glue, do álbum Live Home, meus amigos. Isso de 76, que foi censurada e retirada dos vinis na época. Eles tocam ela aqui ao vivo como uma faixa escondida. O que é legal nessa história toda é que eu comecei a ouvir Ramones em 92, meses depois do lançamento do Locolive, né? O meu amigo Rodrigo que me apresentou. O André me apresentou antes, André Cachorrão. E aí, cara, era 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. E aquilo pra mim, eu não sabia quando começava, quando terminava, se tava na mesma música, se não tava. E de bate-pronto eu não gostei. Alguns meses, algumas semanas depois, eu comecei a ouvir o Ramones em estúdio, através de um outro amigo meu, o Rodrigo. E aí eu comecei a entender o que eram os Ramones e comecei a amar os álbuns ao vivo. Simples assim. Então, o Locolive ele teve ali praticamente uma importância muito grande
no meu gosto musical, me apresentou o punk rock, me apresentou os Ramones, que é uma das minhas bandas, o meu top 5 até os dias atuais, ok? E você, meus amigos, 35 anos do Locolive, ele simbolizou algo na sua vida? Esse álbum lhe traz alguma lembrança? Deixe aí nos comentários, compartilhe conosco aí a sua lembrança, a sua ideia, a sua opinião sobre o álbum, ok? Espero que os senhores tenham gostado do vídeo, deixem comentários, sugestões, se inscrevam no canal. Até a próxima. Fui!